episódio do Hatshuvá, e hoje um episódio muito especial. E especial porque nós temos aqui hoje o Razan, da nossa sinagoga conosco. Shalom, Razan. Shalom, shalom, Ravi. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Hashem. E especial também porque a gente vai trazer um estudo muito profundo e inédito na internet a respeito desse tema. Os anjos caídos e a marca da besta. Existe alguma relação entre os anjos caídos descritos em Gênesis capítulo 6, livro de Enoque, com a marca da besta descrita no livro do Apocalipse? Acho que você já entendeu a profundidade do assunto que nós vamos trazer hoje, né? Então, fica conosco. Mas antes de nós começarmos nesse maravilhoso estudo, eu vou pedir para que você deixe o joinha no vídeo, faça muitos comentários, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe essa live com muitas pessoas, porque hoje o assunto está muito, muito, muito profundo. Vamos seguir nesse assunto e nesse estudo maravilhoso? Então acompanha na tela aí, o Razan vai fazer para nós a leitura aqui do primeiro slide e um texto que nós vamos usar como introdução, um texto de Gênesis capítulo 6, o verso 1 ao 4, especificamente o verso que nós vamos ler aqui em português. Pode ler para nós, por favor. Sim, e aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É importante que a gente deixe claro que nós sabemos que existem linhas de interpretação para esse texto. Então, existe uma linha de interpretação mais conservadora, que vai dizer que esses filhos de Elohim são filhos dos poderosos, né? Ou seja, seres humanos poderosos, e esses filhos dos seres humanos poderosos se relacionaram com as filhas dos homens comuns. Essa interpretação, eu preciso dizer aqui, ela não faz sentido. Por quê? Porque ainda que fossem filhos de poderosos, seriam humanos. Sim. E humanos se relacionando com humanas, teria alguma alteração genética? Alguma corrupção genética? Nasceriam gigantes ou algo do tipo? Obviamente que não. O texto vai dizer que dessa união, né, nós temos, após essa união, gigantes na Terra. Então, obviamente que o texto está deixando claro que não é uma união comum, né, entre um homem, ainda que seja o filho de um poderoso, e uma mulher, ainda que seja uma filha de plebeu, né, no caso, como tentam dizer que o texto diz, mas não é isso que nós vemos. E quando nós vamos fazer uma análise do hebraico, né, no hebraico está Binei HaElohim, que é interpretado como seres celestiais, igual nós vemos nos livros apócrifos, né, de Enoque, por exemplo, e também no livro de Iov, que você conhece como Jó. Porque lá em Jó 1,6, diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar, e Hassatã se apresentou no meio deles, né, então fica muito claro que esses filhos de Deus ali não são filhos dos poderosos, né, porque nós vemos um tribunal celeste montado e esses filhos de Deus se apresentando diante desse tribunal celeste. Então nós vemos que o termo, né, Binei HaElohim, é o mesmo termo usado em Jó, é o texto que nós vemos aqui no livro do Gênesis. E também a tradição semítica pré-exílica, né, antes do exílio babilônico, e a literatura de Enoque sustentam essa leitura, porque o termo hebraico Nefilim, não é, ligado à raiz com as letras hebraicas Nun, Fe e o Lamed, que vai dar o termo Nafal, que quer dizer cair. Logo, Nefilim quer dizer caídos, no plural. Então, esse é o significado do Nefilim. E quando nós vamos ler o texto em hebraico, nós encontramos, então, esse termo, né? Nefilim, quando nós lemos o texto no original hebraico. Mas segura aí que nós temos muita informação para trazer para vocês. Então, a gente vai fazer um resumo aqui, no próximo slide, a respeito do livro de Enoque. Primeiro, Enoque, tá? O capítulo 6, de forma resumida. Os vigilantes que nós encontramos no livro de Enoque descem ao Monte Hermon e fazem um pacto, né? Se você nunca leu o livro de Enoque, não tem problema, é só para dar uma introdução. O estudo não vai ser embasado no livro de Enoque. Nós vamos fazer o estudo embasado na Torá, no Tanar e no Brit Hadashah. Mas vamos usar o livro de Enoque como um livro de apoio. E eu não sei se você sabe, né, a Bíblia etíope, ela tem dentro do seu cânon sagrado o livro de Enoque, né? Então, quando você olha a Bíblia etíope,
cristã etíope, você tem o livro de Enoque fazendo parte desse cânon sagrado para os etíopes, não é? Então, assim, os vigilantes, né, eles descem ao Monte Hermon, fazem um pacto, eles tomam mulheres humanas e geram gigantes, é como descreve no livro de Enoque, em harmonia com o texto de Gênesis capítulo 6, e eles vão ensinar saberes celestiais proibidos, como astrologia, feitiçaria e fabricação de armas e armaduras. Eu deixei aqui em amarelo o feitiçaria, porque esse termo feitiçaria, muitas pessoas vão pensar que é o quê? Eles vão remeter àquela bruxa de chapéu pontudo, uma varinha de condão, acho que é assim que pronuncia, né? E uma magia onde você agita a varinha e sai ali um poder daquela varinha. Então, quando fala de feitiçaria, é isso que as pessoas entendem. Mas será que feitiçaria não poderia estar ligado a outro contexto, como, por exemplo, manipulação genética e manipulação tecnológica? Porque se você parar para analisar, e eu só vou fazer aqui um parêntese, nós vamos analisar isso mais para frente. Mas a tecnologia e a manipulação genética pode ser entendido como um tipo de feitiçaria e eu vou te explicar, tá? Por exemplo, imagina que eu nasci há 1000 anos atrás, né? E eu estou vendo uma pessoa agitando uma varinha de condão e acenando para uma porta. E de repente essa porta abre sozinha. O que você diria que isso é? Bruxaria, feitiçaria, não é verdade? Sim. Né? É assim que as pessoas imaginariam. Sim. Agora, imagina alguém de 1000 anos atrás, vivendo na nossa geração, e vendo eu chegar da minha casa e pegar um controle remoto e apertar, e o portão da minha casa abre sozinho, sem auxílio de ninguém. A pessoa de 1000 anos atrás, vendo isso, ela diria que é o quê? Feitiçaria. Mas hoje você está acostumado com esse tipo de evento porque você considera isso tecnologia, não é? Então, conhecimento místico oculto que foi revelado ao homem e o homem com esse conhecimento místico oculto que agora chama isso de tecnologia e isso é muito bem aceito na nossa sociedade e ninguém estranha. Então, o que eu quero que vocês entendam é que para uma sociedade primitiva como essa sociedade antediluviana, a tecnologia, não é? Os ensinos místicos, os conhecimentos científicos, tecnológicos, genéticos que foram trazidos para a humanidade através desses anjos que desceram, isso pode sim ser caracterizado como essa feitiçaria que está sendo descrita no livro sagrado, especificamente na Torá, no livro do Gênesis capítulo 6 e também no livro de Enoque. E o texto vai dizer que elas geraram gigantes e os homens já não podiam sustentá-los. Então, os gigantes voltaram-se contra eles para devorá-los. Isso 1 Enoque 7, o versículo de número 3. E agora que começa a ficar interessante esse maravilhoso estudo que nós estamos aqui, porque agora no próximo slide, né, você vai ver uma imagem, inclusive, muito incrível, e essa imagem remete à crendice popular, né? Então, olha só que interessante, né? Então, qual que é o texto base? Gênesis 6, do 1 ao 4. Corrupção total da criação. E viu Elohim que a terra estava toda corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Uma coisa que é muito interessante quando nós analisamos o texto no hebraico, é que no hebraico nós temos assim, kol basar, toda a carne, né? Toda a carne, que inclui humanos e animais, não somente os humanos. A tradição rabínica Midrash Bereshit Rabbah, por exemplo, afirma que até os animais se misturaram fora da sua espécie, fazendo uma alusão a uma espécie de hibridização genética, como mencionada em Enoque e sugerida também nos Targunim. E, inclusive, dentro da Torá, nós temos proibições específicas a respeito de hibridização de sementes, frutos, né? E hibridização de animais. Então, é proibido hibridizar animais, né? Pelo preceito que nós temos na Torá e até plantar uma espécie no meio do canteiro com uma outra espécie. Então, existem proibições ali na Torá a respeito disso. Eu não vou aprofundar agora, mas só para vocês entenderem. E essa imagem que nós trouxemos, porque essa imagem ela é muito comum no imaginário popular, né? E dentro das mitologias, das mais diversas mitologias, desses seres híbridos, né?
metade humano, metade animal, metade humano, metade cavalo, metade humano, metade boi, metade homem, metade cabra, e isso é muito comum, inclusive nas religiões pagãs, né? Nas religiões romanas, gregas e demais religiões pagãs, e inclusive esses seres, né? Essas entidades dentro desse imaginário pagão são considerados até com um certo nível de divindade, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Agora, vamos para o próximo slide, e aí nós vamos dar uma explicação para vocês, né, a respeito do destino dos Nefilim, né, e a respeito da origem dos espíritos imundos. Então, o Razan vai fazer a leitura para nós aqui, 1 Enoque, o verso 15, do 8 ao 10, é uma tradução livre que nós fizemos do livro etíope. Mas agora os gigantes, que nasceram dos vigilantes e das filhas dos homens, terão seus espíritos vagando sobre a terra. Serão chamados espíritos malignos, pois vieram da terra e dos vigilantes santos, e sua habitação será a terra. Então nós vemos essa sentença sendo dada no livro de Enoque, capítulo 15, e aqui eu já vou fazer a primeira explicação, né? Porque a maior parte das pessoas lê o Brit Hadashah ou até mesmo o Tanar, mas especificamente o Brit Hadashah cita muito, né, a respeito de demônios e espíritos imundos, e as pessoas acham que o espírito imundo é o anjo caído. Quando, na verdade, né, nós acreditamos que o espírito imundo não é o anjo caído. O anjo caído ele tem um outro destino, ele vai ser preso, a gente vai demonstrar isso para vocês nos textos sagrados, mas os demônios eles continuam sobre a terra. Então, o que nós acreditamos? Que quando aconteceu o dilúvio, foi uma forma que o Criador encontrou de fazer cessar todo o fôlego de vida, preservando casais de determinadas espécies, como, por exemplo, o casal humano, através de Noah, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, e casais dos animais puros e impuros, né? Limpos e não limpos, como, por exemplo, cordeiros, né? Casais de 7 em 7, e dos animais que não eram limpos, né? Casais de um macho e uma fêmea, como, por exemplo, porco, só para dar um exemplo, leão e assim sucessivamente. E ele preservou, então, os animais, as aves e os répteis dentro da arca e preservou a raça humana dentro da arca. Fora, tudo foi destruído. E o que nós acreditamos? Que com essa destruição, esses Nefilim, não é? Esses caídos, não é? Que são fruto da união entre seres espirituais e mulheres físicas, esses espíritos que foram gerados dessa união profana e proibida, eles não têm para onde ir. Porque é um espírito, não é, que não foi criado por Deus, é um espírito que foi manipulado, não é, entre a união de seres espirituais e seres físicos. Então, quando acontece o dilúvio e esses espíritos desses Nefilim saem do corpo que foi destruído pelo dilúvio, eles não podem ascender, não podem subir, mas também não querem descer. Eles não querem ir ao abismo, né? Porque sabem que é um lugar de tormento terrível, aonde inclusive muitos dos pais desses caídos foram aprisionados e eles não desejam ir para lá. Então, o livro de Enoque diz que a sentença dada para esses Shedim, que é como nós dizemos em hebraico, né? A sentença deles é ficar vagando por regiões áridas sobre a terra. Mas eles não desejam ir para o abismo, né? E obviamente não podem subir aos céus, porque é um espírito que não foi um espírito criado pela santidade de Deus. Não é? Agora, olha só, eu sei que para você isso aqui soa como novidade, eu vou te pedir 2 coisas. Calma, assista o estudo até o fim antes de tirar suas conclusões e você vai ver quanta revelação profunda nós vamos trazer para vocês aqui hoje. Eu considero, até quando estávamos fazendo esse estudo, eu e o Mike aqui estávamos conversando, é um estudo muito profundo, muito forte. Quando chegar no final do estudo, você vai ficar de boca aberta e você vai ter que assistir esse estudo algumas vezes para conseguir entender tudo que nós trouxemos para vocês aqui de revelação nesse estudo muito, muito, muito maravilhoso. Tá? Vamos para o próximo slide aqui. Então, como nós explicamos, o Razan vai fazer a leitura para vocês. A tradição semítica sobre demônios na Brit Hadashah, nós usamos agora, né, a Peshita, para fazer essa tradução. Então, aos malachim, né, ou aos anjos, entre parênteses, continua para a gente, Razan, por favor. Que não guardaram sua origem, ele os reservou em prisões de força e trevas para o juízo do grande dia.
Então ele está dizendo assim, ó, aqui você está lendo o livro de Yehudá, você conhece como Judas, capítulo, é o verso 6 do capítulo 1, só tem um capítulo, né, em aramaico. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os anjos que não preservaram a sua habitação, eles foram acorrentados em prisões e trevas reservados para o juízo do grande dia. Então ele está dizendo que alguns anjos estão aprisionados, anjos, tá? Nesse contexto aqui, não se usa o termo tártaro na Peshita, né? Que no grego vai estar tártaro. Na Peshita, a ideia é de uma prisão, né? De uma assurá ou em escuridão, como ha-surá, que é um conceito semelhante ao terron do Tanar, que nós encontramos no Tanar, que significa o abismo primitivo e caótico, ou o grande abismo, tá? Então, esse é o contexto, eles estão aprisionados no abismo. E a gente vai explicar um pouquinho a respeito desse abismo para vocês. Nós temos muita informação ainda para analisar nesse maravilhoso estudo, tá? Agora nós vamos lançar um texto da Brit Hadashah a respeito de Yeshua, quando ele está exorcizando um homem possesso por demônios, e ele vai perguntar o nome do demônio, né? Ele vai dizer, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele vai dizer, Legião, porque somos muitos, né? E aí ele diz assim, porque eram muitos demônios que haviam entrado nele. Qual que é o comentário que nós temos para fazer? Aqui o termo shedé, que vem da raiz parecida com o termo shed do hebraico, quer dizer shedim no plural, que são demônios, é um termo semítico usado para espíritos impuros. Os demônios, eles pedem para não serem enviados para onde? Para o Lebatá de Terron, ou o lugar profundo ou o abismo. Ele diz assim, ó, não nos envie para o abismo. E o que é interessante nesse diálogo que tem com Yeshua e esses demônios dessa legião, é que eles dizem assim, o que temos nós contigo, né, Yeshua, filho do Altíssimo, veio nos atormentar antes do tempo determinado? Então olha só o que nós aprendemos aqui, não é? Que existe um tempo determinado. Ou seja, existe um tempo no qual esses demônios vão ser atormentados, lançados ao abismo. E eles vão rogar dizendo assim, ó, rogamos-te que não nos lance no abismo, no terron, né? Não nos lance no abismo. E aí eles vão pedir para entrarem numa manada de porcos, e Yeshua vai permitir que eles entrem naquela manada de porcos, né? E os porcos vão ficar ali agitados e vão se lançar num precipício que havia. Aqui eu poderia aprofundar, acho que eu poderia entrar na questão de alimentação, né? Por que a Bíblia proíbe de comer porco? Mas eu nem vou entrar nesse tema, porque senão eu vou desvirtuar do foco, né? Mas, se eu fosse você, não comeria porco nem seus derivados, tá? É só uma dica, mas tá tudo bem, vamos seguir, porque o assunto aqui não é alimentação, o assunto aqui é outro, e é um assunto muito importante. Vamos para o próximo slide? E a gente vai acompanhar agora um resumo do que foi apresentado para vocês até aqui, para a gente poder alicerçar esse degrau e seguirmos para um degrau mais profundo de conhecimento. Faça para nós esse resumo, por favor. Sim, os Nefilim são fruto da união ilícita entre anjos caídos e mulheres humanas. Geraram seres híbridos, corruptores da criação, e seus espíritos, ao morrerem, tornaram-se os demônios, ou os Shedim, que vagam na terra. O dilúvio foi uma resposta de Elohim para purificar a terra dessa corrupção. A Brit Hadashah, pela Peshita, confirma que os espíritos desses gigantes permanecem ativos, temendo o retorno ao abismo, que é o terror. Ou seja, eles permanecem ativos e tendo o receio, né, de serem lançados no abismo, como nós mostramos para vocês no texto que foi lido anteriormente. Uma outra informação que é importante, quando nós estudamos um pouquinho a respeito de como era feito, por exemplo, o nascimento desses caídos, né, dessa união híbrida, e quando as mulheres engravidavam, o que é interessante é que a forma como se nascia era nascido por intermédio de um rompimento, né, da barriga da mulher, e aquele
bebê saía não pelo canal normal, que seria o canal comum do parto, mas ele nascia por aquele parto que hoje você conhece como parto cesariana. Então era assim, né, que eles nasciam rompendo o ventre das mulheres para que o parto pudesse acontecer, obviamente não sendo possível ali um parto normal para essas mulheres que se relacionaram com esses seres caídos. E aqui você já vai entender um pouquinho, né, do que nós estamos vivendo nessa última geração e você vai entender a conexão que nós vamos fazer das coisas do princípio para as coisas que nós estamos vivendo agora no tempo do fim. Agora, vamos no próximo slide mostrar para vocês esses gigantes, né? O resquício desses gigantes quando o povo de Israel foi espiar a terra, né? Então, os Nefilim aparecem novamente, né? No Sefer Bamidbar, no livro de Números 13. O Hassan vai fazer a leitura para a gente, por favor. E espalharam entre os filhos de Israel um relatório maligno da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiá-la é terra que devora seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E lá vimos os Nefilim, os filhos de Anak, que vêm dos Nefilim. E aos nossos olhos éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, eles estão tendo aqui um relatório, não é? E um relatório muito pessimista, ficaram muito atemorizados, obviamente, porque viram ali uma coisa muito fora do comum, né? E da normalidade. Mas tem outros textos da Torá que vão falar a respeito desses gigantes. Nós vamos ler, por exemplo, próximo slide, acompanha comigo na tela, quem eram os filhos de Anak? Uma pergunta, né? Anakim. Descritos como gigantes descendentes dos Nefilim. Nome pode vir de Anak, que é pescoço, ou colar de pescoço, possivelmente indicando orgulho ou imponência física. Eles habitaram Hebron conforme Josué 11, 21. Também os Refaim, os Emim e os Zanzumim, né, que nós encontramos relato em Dvarim, Deuteronômio, capítulo 2. Antes habitavam ali os Emim, povo grande, numeroso e alto como os Anakim. Então, referência de Dvarim 2:10. Considerados descendentes dos Nefilim, como os Refaim, uma categoria distinta de gigantes, né? Então, Shedim, ligados espiritualmente à corrupção desses povos, conforme nós vemos em Dvarim 32:17. E aqui você está vendo, então, né, uma imagem de um ser humano, né, fazendo aqui uma oferta, um sacrifício num altar profano, né? E aqui uma exemplificação de um desses seres gigantes, monstruosos, né? E aí, tudo que está envolvido em relação ao culto a deuses pagãos, às falsas divindades, e essa conexão com esses caídos e com esses nefilim, com esses demônios que surgiram de toda essa confusão perpetrada aí pela queda desses seres espirituais. No próximo slide, nós vamos mostrar para vocês o gigante mais famoso da Bíblia, né? Que é o Golias, né? E o matador de gigantes mais famoso da Bíblia, que é Davi. Lembrando que Davi não foi o único israelita a matar gigantes, né? Moisés matou, Caleb também enfrentou, Josué. Nós temos vários relatos, né, de homens da Bíblia derrotando gigantes, mas o mais famoso é o Davi, né? Então, tem alguns textos, como, por exemplo, 2 Samuel, vai falar, houve ainda guerra contra os filisteus e um dos descendentes dos gigantes, cujo nome era Isbi-Benove, quis matar Davi. Houve ainda guerra em Gate e havia um homem de grande estatura, também ele era descendente dos gigantes, né? Então, gigantes sobreviventes, como Golias, eram parte do mundo dos filisteus, na região de Gate, e possivelmente um dos últimos remanescentes dos Nefilim. Tá? Nós temos também aqui, né, na perspectiva do texto aramaico da Brit Hadashah, né, os espíritos dos gigantes, como por exemplo Lucas 11:24, que diz assim, ó, Yeshua falando, tá? Quando o demônio sai do homem, vagueia por lugares áridos buscando descanso e não encontra. Então, primeiro o que vocês precisam entender, Yeshua, ele cita coisas no Brit Hadashah que não é muito comum você ver citação no Tanakh. Essa questão de demonologia, por exemplo, é uma coisa que nós vemos que Yeshua tinha um conhecimento profundo a respeito disso, inclusive de exorcismo, da expulsão de demônios.
A gente vê muito da questão de expulsão de demônios, mas não vê uma explicação, né, da origem dos demônios. Né? Muitas pessoas, os demônios são os anjos caídos. Não são. Tá? Quando a gente vai estudar etimologicamente, vai estudar com profundidade, a gente chega à conclusão que os demônios são o resultado dessa fusão híbrida entre o espiritual e o físico de forma profana, não é? E é o resquício dessa fusão através desses espíritos, né, que com o dilúvio não tem para onde ir e ficam vagando sobre regiões áridas da terra, e Yeshua está deixando isso muito claro nos textos que nós encontramos da Brit Hadashah. Então demonstra que os espíritos imundos não possuem descanso, pois não pertencem nem ao céu nem à terra, um conceito muito compatível com o que nós encontramos em Enoque, primeiro Enoque, e lugares áridos e desolados, né? Pode ser uma referência sobre o domínio dos Refaim mencionado em Isaías 14:9. Nós colocamos o texto para vocês aqui no hebraico, que fala do Orer Refaim, que seria o lugar de habitação desses Refaim, que provavelmente esses Refaim seriam semi-mortos, né? Então espíritos semi-mortos que habitavam uma região específica. Tá? Vamos lá, muita coisa, muito conteúdo aqui e um conteúdo profundo. E diga-se de passagem, a gente não está nem na metade ainda, não é? Não sei quanto tempo a gente já está de transmissão aí, Mike, uns 26 minutos, quase 30 minutos, muita coisa para falar. Vou fazer 2 pedidos aqui para você. Curta se você ainda não curtiu essa programação, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe com o máximo de pessoas possível e faça muitos comentários aqui. Até aqui é onde nós trouxemos todas essas informações. Né? Você já conhecia, já tinha ouvido essa perspectiva? Você já tinha ouvido alguma perspectiva a respeito da explicação da origem dos demônios, por exemplo? Né? Você já tinha ouvido alguma explicação? Eu acredito que está soando como novidade para a maior parte das pessoas aqui. O que você acha? É um conhecimento bem escasso, bem raro. Bem raro, né? Não é comum ver esse tipo de estudo, né? Não acho. Não é comum, é bem difícil. Mas vamos para o próximo slide aqui, o Razão vai ler para nós o retorno dos Nephilim nos últimos dias. E aqui começa a ficar um pouquinho apimentado o estudo. Vamos lá. Como nos dias de Noa, em Mateus 24, 37 ao 39. Assim como foram os dias de Noa, assim será a vinda do Filho do Homem. E o comentário diz, o Machia não diz apenas que será um tempo de pecado comum, mas evoca a geração anterior ao dilúvio, marcada por violência, corrupção genética e espiritual. Então nós vemos aqui uma menção, né? Yeshua falando que quando estiver próximo do retorno dele, vai ser como nos dias de Noé, né? Como nos dias de Noé. E aqui é um ponto muito importante. Então, se eu não entendo o que aconteceu nos dias de Noé, eu não consigo fazer as conexões adequadas. Então, quando ele diz como nos dias de Noé, qual é a conexão que eu faço? Né? O que foi nos dias de Noé? O povo pecava. Gente, vamos lá, pecado o homem comete desde que Adão caiu. Qual foi o pecado que ocasionou o juízo divino, uma intervenção divina muito forte para acontecer o dilúvio? Então não é um pecado comum como esse que você está acostumado a ver na sociedade. Não é? É alguma coisa muito séria, muito grave. Outra coisa também que é interessante. Quando você olha para Sodoma e Gomorra, o que Sodoma e Gomorra fez para que ocasionasse um juízo divino com fogo e enxofre, que as outras cidades circunvizinhas, né, as outras regiões circunvizinhas, não tivessem também pecados iguais e não foram destruídas no mesmo nível de castigo da destruição de Sodoma e Gomorra? Aí quando nós vamos para o texto, né, e aí nós precisamos dar uma analisada em algumas informações importantes, por exemplo, no texto do Gênesis vai dizer que quando os anjos, os mensageiros, né, foram até Sodoma, para a casa de Ló, quando a população de Sodoma viu que os mensageiros celestes estavam na casa de Ló, eles foram até a porta da casa de Ló. Só que quando eles chegam na porta da casa de Ló, eles dizem assim, traga os seus visitantes para fora que nós desejamos conhecê-lo, né? Conhecê-los. Talvez você que não conhece um pouco dessa linguagem bíblica, né, vai achar que é conhecer de falar, tudo bem, como é que vocês estão, né? O contexto ali é ter relação sexual. Isso fica muito claro pela proposta que Lot faz para as pessoas. Eu tenho 2 filhas aqui que são virgem, que não conheceram o homem, então eu vou entregar elas para vocês, não é?
e façam o que quiserem, mas não perturbem, não molestem esses homens que estão aqui comigo. E eles dizem assim, não, nós vamos fazer muito mais mal a você e a eles agora do que pensávamos fazer antes. E aí os mensageiros, os anjos aparecem, né? Eles vão confundir ali a visão dos habitantes, eles vão ficar cegos e eles vão dizer para Ló e sua família se apressar para sair, porque o juízo viria sobre a cidade. O que é muito interessante aqui? O interessante aqui é que nós vamos ver, então, que dentro dos midrashim judaico-messiânico, né? Dentro da crença judaico-messiânica, se você não sabia que o judaísmo messiânico tem seus midrashim, se você não sabia que o judaísmo messiânico tem suas tradições, né? Fique sabendo agora. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Yehudá, Judas, quando você vai ler as cartas de Kefa, Pedro, você vê que eles vão citar muitos midrash, né? Muitos midrashim, muitas histórias e contos judaicos a respeito de coisas que não estão claramente descritas na Bíblia, mas estão veladas, ocultas, esperando serem reveladas, não é? Você vai dizer, então, o senhor está dizendo para mim que existe um midrash dentro do Brit Hadashah que fala a respeito desses habitantes de Sodoma, que eles queriam ter contato sexual com anjos, com seres espirituais? Exatamente isso nós encontramos no livro de Judas, associando esses anjos de Sodoma e Gomorra, não é? Preste atenção, com os anjos que foram presos na escuridão. Então, a carta de Yehudá, ou Judas, né, diz assim, o verso 6. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ou seja, que eram os céus, reservou-os na escuridão em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. E ele diz assim, ó, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, relações sexuais ilícitas, tá? Havendo-se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Nós acabamos de ler. Ele está dizendo que os anjos que não guardaram o seu principado, não é? Que não guardaram o seu principado, foram reservados em cadeias eternas, em prisões eternas. Assim como Sodoma e Gomorra, que fornicou com outra carne. O que isso significa, outra carne? É uma carne que não é uma carne da mesma natureza. Sim. Então, não é um homem com uma mulher. Né? Então, uma fornicação, uma corrupção genética e espiritual. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles quem? Aqueles anjos caídos, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então você vê que o dilúvio foi por causa dessa hibridização, não é? E depois a destruição de Sodoma e Gomorra também, possivelmente por causa dessa hibridização, ou seja, o nível de maldade em Sodoma e Gomorra chegou a um nível, não é? Aonde esses boatos chegaram até os céus e ali os mensageiros foram averiguar, viram que era verdadeiro e ali houve destruição sobre toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso também nós vemos, por exemplo, descrito quando Kefa, Pedro, vai falar a respeito dessa questão, ele também vai mencionar a respeito dos caídos que foram aprisionados com correntes eternas. Então, assim, nós vemos, então, esse contexto dentro da crença messiânica, não é? Dos discípulos de Yeshua, tendo total entendimento. Né? Até fica mais fácil de entender a questão dos exorcismos que aconteciam com os primeiros discípulos de Yeshua que faziam exorcismo, porque eles tinham conhecimento a respeito dessas questões e autoridade espiritual no que tange a isso. Agora, olha esse próximo slide e veja o link que nós vamos começar a fazer agora e o estudo vai ficar muito interessante daqui para frente. Lê para nós o que diz primeiro Enoque, Razão, por favor. E todos os outros anjos caídos juntos tomaram para si mulheres, e cada um escolheu uma, e começaram a entrar nelas e contaminar-se com elas. E elas conceberam e geraram grandes gigantes, e estes devoravam tudo o que os homens produziam, e começaram a pecar contra aves, bestas, répteis e peixes. Então, eles começaram a pecar contra aves, répteis, bestas e peixes, né? Então, assim, corrupção generalizada, e nós acreditamos que uma corrupção não só de devorar toda a carne, mas também corrupção genética. É que vocês não conseguem imaginar, né? Nós, como seres humanos, nós não conseguimos imaginar o nível de maldade alcançado, não é? Alcançado por um ser, né, que é um espírito caído. A gente não consegue imaginar.
né? Então você não consegue nem imaginar o nível de maldade que esses seres trouxeram para o mundo. Mas é uma coisa assim impensável, inimaginável, tá? O que você puder imaginar na sua mente de coisas abomináveis, eles conseguiram superar e fazer coisas que você não consegue nem imaginar. Tamanho nível de bestialidade, né, que esses seres, que esses Nephilim, né, tinham. Então, assim, o relato ele fala direto sobre uma hibridização entre anjos e humanos, mas também a menção da corrupção do reino animal, né, como um paralelo com modificações genéticas modernas. Possivelmente, né? Por que na destruição também os animais foram destruídos e não somente os seres humanos, né? Então, fica aqui a pergunta, por que a arca precisava de uma genética pura do homem e de todos os animais criados? Porque possivelmente os animais também foram geneticamente modificados e eu não vou entrar muito no detalhe, você vai entender um pouquinho mais para frente como que isso seria possível. Vamos para o próximo slide, então, né? A gente vai falar a respeito da imagem da besta e olha que informação interessante que nós vamos trazer aqui para vocês, né? E a imagem nós tentamos aí fazer uma imagem que ilustrasse bem o que a gente quer apresentar. Apocalipse, né? O Hitgalut, ou Apocalipse 13. Lê para nós, Azam, por favor. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse que todos que não adorassem a imagem fossem mortos. Então aqui a gente já está até fazendo um paralelo com vocês do que nós mostramos a respeito dos Nefilim. Então os Nefilim perverteram a religiosidade dos humanos, fizeram com que os humanos fossem obrigados a adorá-los como deuses e servi-lo como deuses, e nós vemos isso se repetindo agora nesse contexto aqui do tempo do fim. Obviamente que esse desejo por adoração é muito claro em vários imperadores que nós tivemos ao longo da história, né? Como, por exemplo, vários imperadores romanos, né? Que se autoproclamaram deuses, né? Fizeram de si mesmo imagens e exigiram adoração, como, por exemplo, a imagem de Nabucodonosor, como, por exemplo, Nero, Calígula e diversos outros imperadores que você tinha, inclusive, o culto ao imperador, e quem se recusasse a adorar o imperador, inclusive, era sentenciado à morte. Então, o texto fala de dar espírito a uma imagem, uma referência direta à animação espiritual de uma criação possivelmente artificial. Isso poderia representar, por exemplo, uma IA, que é uma inteligência artificial, dotada de espírito maligno, ou seja, uma fusão da inteligência artificial, tecnológica, não é? Com essa espiritualidade maligna desses Shedim, né, que permeiam aí a Terra e a humanidade. Então, esses espíritos dos Nephilim ou algo nesse sentido. Então, olha só o que a gente vai mostrar para vocês aqui, e eu acredito que pode ser que tenham já falado disso na internet, eu nunca vi. Você já viu, Hazard? Também não. Já viu, Mike, algo Não. a respeito disso? E ainda a gente não chegou no clímax do que a gente vai trazer aqui de informação, né, Mike? O pessoal vai ficar surpreso hoje, né? Então isso poderia representar, né, uma IA, como nós explicamos aqui, fundida com esses Nefilim. Não é? Então, esses Autobot, por exemplo, né? Tem filmes, né? É engraçado, de onde que eles tiram essas ideias desses filmes, né? Transformers, né? São robôs que vieram de um outro planeta, de uma outra dimensão. Né? De onde será que eles tinham essas ideias? Tem superpoderes. Superpoderes, uma guerra cósmica, né? Enfim, mas calma aí que a gente vai chegar lá, tem muita coisa ainda para nós analisarmos, né? Então a junção do espírito caído e máquina pode ser uma repetição do pecado original desses anjos caídos que aconteceu, que ocasionou o dilúvio, né? E pode ocasionar agora o fim dos tempos. Olha esse próximo slide, né? O espírito dos gigantes nos últimos dias. Então nós vamos ler um texto de um outro livro apócrifo, que é o livro dos Jubileus, capítulo 10, e vai dizer, olha só que descrição interessante que nós temos no livro de Jubileus. Lê para nós, Azam, por favor. E os filhos de Noé pediram a Yud-He-Vav-He que expulsassem os espíritos malignos da terra, mas Mastema, chefe dos demônios, pediu que 1 de 10 deles ficasse sob seu controle para corromper os homens. Esse Mastema é visto como o príncipe dos demônios, tá? Ele é o príncipe dos demônios dentro dessa literatura que nós temos. E provavelmente é o mesmo espírito que vai agir no fim, auxiliando o dragão de Apocalipse, capítulo 12.
Você lembra, e aí eu não pus todos os textos aqui, obviamente, mas você lembra que quando vai tocar as trombetas e acontece os juízos, diz que vai descer um anjo com a chave do grande abismo e vai subir os 4 anjos que estão no rio Eufrates e vai subir um exército de demônios e o seu número é 200 milhões. Lembra de todos isso que nós vemos lá no livro do Apocalipse? Pois bem, agora você está começando a entender essas conexões. Que grande abismo é esse? É esse abismo aonde esses Nefilim foram aprisionados, parte deles, mas uma parte deles permanece aqui. Os anjos caídos foram aprisionados e no tempo do fim esse abismo vai ser aberto e nós vamos mostrar isso para vocês no texto sagrado e nós vamos ter então o Apocalipse. O Apocalipse vai ser uma guerra inimaginável, você não tem noção do que vai ser. Né? Pelo que nós vemos nos textos sagrados, é algo assim incompreensível, porque é uma fusão, é uma amálgama do físico com o espiritual numa guerra cósmica que, se não houver uma intervenção divina, nenhuma carne humana sobraria. O próprio Yeshua disse, né? Yeshua disse que não restaria que se aqueles dias não fossem abreviados, Yeshua vai falar, se aqueles dias não fossem abreviados, não restaria carne alguma, mas por causa dos escolhidos, os dias vão ser abreviados. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho certeza que eu sou um escolhido, o Razan é outro, o Mike é outro, você é um dos escolhidos, não é? Então coloca aqui, eu sou um escolhido, eu quero conhecer você, porque por causa de você, esses dias vão ser abreviados e nós vamos ter livramento futuro, graças a você e a todos os escolhidos que estão se santificando, né? Aguardando que Deus venha julgar toda essa maldade que acontece no mundo e que nós possamos ter efetivamente o mundo vindouro, um mundo de paz, de justiça, de santidade e de retidão. Não é? Então, nós vemos que esses espíritos malignos, né, eles ainda vagam e vão intensificar muito a sua atividade no tempo do fim. E nós já estamos vivendo esse tempo. Se você for olhar, a maldade se multiplicou muito, promiscuidade, né, o roubo, a criminalidade, a falta, o que é certo nessa sociedade é aquilo que a Bíblia diz que é errado, e aquilo que a Bíblia diz que é certo, essa sociedade diz que é errado. Então nós estamos vivendo já, né, essa ação demoníaca muito intensa. Próximo slide, o Razan vai fazer a leitura para nós, né, do Hit Galut, Apocalipse, do 9, 13 ao 15, a soltura dos 4 anjos que estão no rio Eufrates. Eu disse que ia mostrar para vocês, acompanha comigo no texto bíblico, e se tiver com dúvida, vai na sua Bíblia e confere lá, está escrito lá. Vamos lá. E o 6º mensageiro tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º mensageiro que tinha a trombeta: solta os 4 mensageiros que estão acorrentados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 mensageiros que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, para matarem a 1/3 parte da humanidade. Vocês entenderam? Então você tem mensageiros, anjos, presos no rio Eufrates, acorrentados, e num tempo determinado eles vão ser soltos com um único intento: matar 1/3 parte. Você tem noção, 1/3 parte? Se a gente for lá na sociedade hoje, que nós temos, sei lá, acho que em torno de 8 bilhões de pessoas, 1/3 parte de 8, nós estamos falando de quase 3 bilhões de pessoas, 2 bilhões e pouquinho. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Não é? Então, obviamente que esses anjos, quando forem soltos, vão ter muito ódio de vingança contra a humanidade, né? Imagina, imagina um cão numa coleira, né? Aprisionado, e uma criança no portão batendo no focinho do cão, né? Fazendo brincadeira com o cão, jogando pedra no cão, e o cão cada vez mais raivoso, cada vez mais bravo, cada vez mais irado, cada vez mais com desejo de sangue. Aí, de repente, essa corrente rompe e esse cão é solto. O que ele vai fazer com a criança? Vai trucidar, não vai? O que você acha? É exatamente isso, né? Esses anjos aprisionados, né? E a humanidade é essa criança aí brincando com o anjo, né? Com esse anjo caído, né? Com esses anjos caídos. Quando forem soltos, o estrago vai ser muito grande. Vai ser muito grande. O que vai ocasionar o Apocalipse, né? Um tormento qual nunca houve e depois também nunca haverá. Então, esses 4 anjos acorrentados, né? Que é um termo asrim, indica prisão, restrição espiritual. Eles são seres que estavam detidos por ordem divina, aguardando um tempo específico para serem libertos, sugerindo que são anjos caídos, como descritos em 1 Enoque, por exemplo, no capítulo 10. Né?
Literalmente, né, o texto na descrição é o grande rio Eufrates, que aparece aqui como um local de contenção desses seres. Essa passagem, ela dialoga com eventos do dilúvio e com os anjos que pecaram, né, os Bnei Ha-Elohim, que, segundo Enoque, foram presos em correntes sobre a terra. Então, o próximo texto, que é Yehudá, ou Judas 1, que diz: e os anjos que não guardaram sua origem, não é, sua habitação, mas abandonaram sua morada celeste, ele reservou para o juízo no grande dia em grilhões que não se desfazem debaixo da escuridão, presos eternamente. E no próximo slide agora, né, o julgamento dos anjos caídos, conforme nós vemos Kefa, né, segundo a Pedro, o Hassan vai ler para nós, o verso 4 de capítulo 2, verso 4 de 2 Pedro. O que está escrito? Pois nem mesmo aos malachim, os anjos que pecaram, Elohim poupou, mas os lançou em abismo, presos em escuridão profunda até o juízo. Então, veja que Yehudá, Judas, fala a respeito desses anjos, dessa prisão. Apocalipse está descrito, e nós vemos também Pedro falando a respeito dessa prisão e desses anjos que estão aprisionados, né? Então, o termo terroma, que nós encontramos no aramaico, né, que significa abismo, né, ele remete ao caos original em Bereshit 1:2, onde nós temos terrom, tá? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, esse abismo é o local onde foi aprisionado esses seres. Então, essa ligação direta com os anjos do dilúvio, ligados à narrativa dos Nefilim. E por que você precisa entender todo esse contexto? Porque se você não entender isso aqui, você não entende marca da besta. Quando a gente vai falar da marca da besta, as pessoas falam: poxa, mas o que é a marca da besta? A pessoa fica pensando assim: é um chipzinho que eu vou pôr na mão, né? É uma tatuagem eletrônica quântica que eu vou fazer na mão ou na testa. Não, é algo muito pior e muito mais profundo. E eu vou mostrar para vocês agora e vocês vão ficar assustados. Vão ficar assustados. Vamos para o próximo slide, né? Então, a marca da besta, o sistema de controle e os Nefilim no fim dos tempos. A marca da besta descrita no Hitgalut, Apocalipse, é muito mais do que um símbolo político ou econômico de não poder comprar e não poder vender, muito mais. Ela parte da perspectiva semítica e da literatura judaica apócrifa, que nós vemos que ela pode representar uma reintegração dos Nefilim a um sistema global de controle espiritual, tecnológico e genético. E agora você vai começar a entender toda essa introdução que nós trouxemos para vocês compreenderem agora o que nós vamos apresentar para vocês, né? Então, a marca da besta, em Apocalipse 13, do 16 ao 17, é Hitgalut, e uma tradução que nós fizemos direto do aramaico que diz: e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca sobre a mão direita ou sobre a sua fronte. Óbvio que esse termo aqui, né, o sigma, marca, sinal, ele pode sim ser um sinal literal, e eu vou explicar para vocês, mas quando fala de testa e de mão, está falando de consciência, de pensamento, e a mão fala das ações. E você vai entender com mais profundidade o que eu quero dizer. Então, a palavra marca aqui pode ser entendida também como um selo espiritual, ou até mesmo um dispositivo físico com implicações espirituais. Então, o que eu acredito? Que a marca não é só física e não é só espiritual. Ela é uma fusão, um amálgama de espiritual e físico. Então, a marca da besta, ela vai alterar fisicamente e espiritualmente aquele que receber a marca. É isso o ponto. Então, a mão direita e a testa são símbolos de ação e consciência em lugares que refletem domínio total sobre os seres humanos. O que nós acreditamos é que essa marca, para que ela seja implementada, quando estiver pronta, você vai ter um sistema que vai forçar as pessoas a receberem, porque a pessoa vai precisar dar o consentimento. Ela vai precisar consentir para que ela seja marcada. E aí é onde a pessoa precisa usar o arbítrio, a escolha. Porque se a marca da besta fosse assim, ó, você é amarrado e alguém vai lá e te marca, você não poderia ser condenado porque você foi forçado. Sim. Então a marca da besta, né, para que ela seja motivo de condenação para os marcados, eles têm que ter feito o uso do arbítrio. E é o que nós acreditamos que vai acontecer. Então os governos eles vão pressionar as pessoas, vão afunilar as pessoas dentro de um sistema opressor, mas a pessoa vai autorizar ser marcada. E uma vez que ela for autorizada, não tem mais volta, não tem retorno. E aí você vai entender agora um pouquinho a respeito do porquê não tem retorno, tá? Então, propósito da marca, controle e submissão total.
Lê para nós, ô Razão, por favor. E ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui é importante você entender esse conceito, porque o Yohanan, João, ele faz questão de dizer que quem não tiver a marca, ou o nome, ou o número do seu nome. Então a besta, ela vai ter um nome e o seu nome vai estar relacionado a um número. Então é mais ou menos como se fosse assim, né? Por exemplo, o meu nome é Yosef. E aí eu quero marcar um gado, né? Eu tenho lá um gado, eu quero marcar. Então eu vou pegar um ferro, eu vou escrever Yosef no ferro e eu vou marcar aquele gado. Vai estar com a marca lá, pertence a quem? Yosef. A Yosef. Só que ao invés de eu escrever meu nome, dentro do hebraico nós temos a gemátria, né? Que você pega a letra, que ela é correspondente ao número. Então, por exemplo, o Yosef escreve com Yud. Então, o Yud, por exemplo, ele vale 10. Então, se eu colocar o 10, vale a primeira letra do meu nome. E se eu fizer isso para as outras letras do meu nome, eu vou ter uma numeração, né? Uma numeração. Se eu colocar essa numeração, então, aquela numeração também corresponde ao meu nome. Você conseguiu entender? Né? Não sei se você conseguiu entender o exemplo que eu estou dando aqui. Então, só para você entender. Então, existem formas de eu escrever. Eu posso escrever com as letras e eu posso escrever com o número. O que é interessante aqui é que essa marca da besta, ela é o nome da besta ou o número que equivale ao seu nome. E aí ele vai dizer que o número é 666. Existem várias implicações nesse 666, mas a gente vai fazer uma análise aqui muito profunda. Acompanhem conosco. Mais do que controle comercial, esse versículo fala de uma inclusão em um sistema globalizado, conectado por um nome, possivelmente uma identidade digital ou mesmo genética. E aqui é o ponto, nós vamos entrar no termo genético com vocês. A marca pode representar a fusão entre tecnologia e biologia, ecoando o DNA modificado dos antigos Nefilim. Porque você lembra que os Nefilim não podiam ter salvação? Quando eles morreram, o espírito deles não podia subir, e também não tem repouso, porque é um DNA corrompido, né? São espíritos imundos, né? Espíritos que não têm santidade nenhuma. Então, o que nós acreditamos é que no tempo do fim, essa marca da besta vai tirar toda e qualquer possibilidade de santidade ou santificação ou arrependimento da pessoa que receber. E óbvio que isso não é uma marca, somente um chip, não é? Não é somente uma tatuagem eletrônica, quântica, seja o que for. Mas é algo que vai alterar completamente a essência humana para que ele seja incapaz de se arrepender ou fazer techuvá. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, você vai ler conosco, o Razão vai fazer a leitura na tela, nós vamos dar para vocês uma informação muito importante, né? Sobre o nome sagrado do Criador, né? Yud-Rei com Vav-Rei. O nome sagrado do Criador no DNA humano. Então, existe um código divino no genoma humano? Será que quando, por exemplo, quando eu tenho uma propriedade, eu coloco ali a minha marca, ela é minha? Será que quando o Criador, né, ele fez o homem, será que ele colocou no corpo do homem, no DNA do homem, uma marca, dizendo a mim pertence? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Sim. Então, você tem uma marca em você. Eu tenho uma marca em mim. E é interessante que você vai ver o contraste no Apocalipse entre os que vão ser marcados pela besta, que vão ser marcados na sua testa, e também você vê em Apocalipse que os 144 mil também vão ser marcados, mas com o nome do Criador na sua testa, né? Ou seja, com o nome do Criador escrito na sua testa. E aí as pessoas vão falar assim, é saber a verdadeira pronúncia do nome, essa é a marca. Não é, porque tem gente que acha que sabe o nome do Criador e a pronúncia, e está aí pela internet pronunciando, e eu vou mostrar para vocês que se o que aconteceu há pouco tempo fosse efetivamente a marca da besta, a pessoa já estaria marcada. Eu vou mostrar que muita gente poderia ter sido marcada se fosse o tempo da marca. Não é? Vamos analisar. Lê para nós, Razão, por favor. Nome sagrado do Criador, Yud-He Vav-He, estaria codificado na estrutura do DNA humano, como uma assinatura divina. Isso é interpretado como uma pista ou selo de que fomos feitos à imagem de Elohim, conforme Bereshit 1:27. Essa ideia ganhou força com o estudo das 4 letras que compõem o tetagrama Yud-He Vav-He,
e sua possível correspondência com elementos ou padrões bioquímicos do DNA. Agora vai para o próximo slide e olha como vai ficar interessante aqui o que nós estamos apresentando para vocês, né? Então, o nome divino no código do DNA. E aqui eu mostrei para vocês, numa tabelinha, né, o nome do criador em hebraico. Então tá assim, ó, letra. Aí embaixo você está vendo um tracinho, depois você está vendo como se fosse uma casinha, depois está vendo um tracinho maior e outra casinha. Essas são as letras hebraicas, né? De cima para baixo, Yod, Re, Vav, Re. Eu coloquei o nome transliterado para você saber como pronuncia. E o valor gemátrio, então da gematria, né? Você tem o Yud, ele é a 10ª letra do alfabeto hebraico, do Aleph Bet. Então ele vale 10. O Re, ele é a 5ª letra, então ele vale 5. O Vav é a 6ª letra, vale 6. E o Re, repetido, ele é a 5ª letra, vale 5. A soma vai dar 26, mas se eu escrever, por exemplo, 10, 5, 6, 5, isso corresponde ao nome sagrado do Criador. Então, se eu escrever 10, 5, 6, 5, ou eu escrever Yud, Re com Vav, Re, ambos significam a mesma coisa, porque no hebraico a letra é número e número é letra. Não é? Então, Yud, Re com Vav, Re, 10, 5, 6, 5. Agora, quando nós vamos analisar o DNA humano, e agora você vai ficar maravilhado com essa informação que eu estou te apresentando, a cadeia do DNA, ela possui pontes de hidrogênio. Não é? Então, nós estamos falando da célula, do núcleo da célula e do DNA. O DNA, então, ele é formado por 2 fitas unidas por pontes de hidrogênio que conectam as bases nitrogenadas. A adenina, representado pela letra A, se conecta com a timina, representado pela letra T, por 2 pontes de hidrogênio, como nós estamos mostrando aqui para vocês, então, né? A molécula, você está vendo essa hélice do DNA, e você está vendo que cada hélice ela abre e fecha, e você tem, então, as pontes do DNA. Então, o que nós estamos mostrando para vocês é que existem 4 pontes, e nessas pontes você tem citosina, que é o C, que se conecta com a guanina, que é o G, por 3 pontes de hidrogênio. Cada par de bases forma um degrau da escada helicoidal do DNA, mas o que chama atenção é a estrutura dos blocos repetitivos que aparecem em grupos de nucleotídeos ligados por grupo de fosfato e açúcares. E agora você vai se assustar, porque eu estou mostrando aqui, por exemplo, a guanina, a adenina, a citosina e a timina. Então, olha só agora o que eu vou apresentar para vocês no DNA do ser humano. Né? Olha que informação maravilhosa. Os pesquisadores como o Dr. Itzhak Hayut Men e outros estudiosos que são médicos e também místicos judeus, né, que estudam com profundidade o judaísmo, eles observaram o seguinte padrão simbólico na unidade estrutural da cadeia do DNA. Preste atenção nessa tabela que eu trouxe para vocês. Então eles entenderam que o DNA, né, ele se une em átomos ou ligações na seguinte unidade de valor. O grupo de fosfato são 10 átomos, os açúcares, né, que tem essa palavra difícil aqui, ó, desoxirribose, são 5 átomos. A base nitrogenada do DNA são 6 principais átomos e os desoxirribose finais têm 5 átomos. Preste atenção. Então o DNA se une em quantidade numérica da seguinte forma: 10, 5, 6, 5. Então nós temos no DNA humano o nome do Criador escrito, Yud, Re, com Vav, Re. 10, 5, 6, 5. Olha que descoberta maravilhosa, que obviamente somente médicos judeus, pesquisadores judeus, para fazer essa associação, porque conhecem o hebraico, conhecem a gemátria hebraica, e quando olharam ficaram surpresos com essa descoberta e com essa perfeição do DNA humano, mostrando que o DNA diz que tem a assinatura de um Criador. Não é? E agora eu entendo a questão do Apocalipse, quando diz que os escolhidos vão ter o nome de Deus, Yud, Re, com Vav, Re, que é o nome do pai do Mashiach na sua testa. Isso não fala de uma escrita física, mas fala de uma consciência de pertencimento, ou seja, eu sei que na minha consciência o Criador Yud, Re, com Vav, Re é o meu Criador e eu estou selado por ele.
Você também, Hassan? Sim. Você também, Mike? Sim. Você está selado com o selo do Criador? Na sua consciência, na sua mente, no seu entendimento, você sabe que tem um Criador que é Yud Re com Vav Re, né? Adonai nos criou você. Se você acredita, diz assim, eu também fui selado. Eu estou selado. Eu estou blindado contra qualquer plano do maligno no futuro. Quando vierem com a marca da besta, não vão me marcar. Não vão marcar você, porque você já está selado. Você já tem uma marca, que é o nome do Criador escrito na sua mente, na sua consciência, sabendo que você foi criado por Akadosh Baruch Hu. Bendito seja Ele. Agora vamos para o próximo slide. E aí eu vou te mostrar o porquê de toda essa associação do nome do Criador, do DNA humano, dos Nefilim, da corrupção genética, da feitiçaria e a marca da besta no final dos tempos. E olha que informação importante que nós vamos trazer para vocês. Lê para nós, Razan, por favor. Isso é interpretado por estudiosos como a assinatura de Yud-He Vav-He em cada célula do corpo humano, pois o DNA está presente em cada núcleo celular. Em outras palavras, o nome do Criador está inscrito no projeto biológico de todo ser humano, como uma lembrança de que fomos feitos à sua imagem, conforme Bereshit 1:26. E lê para nós o Terrilim 139:14, o salmista engrandecendo, né, como foi formado, olha o que ele diz. Eu te louvo, porque de modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, olha que informação maravilhosa. E que conexão, então, nós temos, né, de todo esse estudo agora com a marca da besta no tempo do fim, não é? E o interessante é que a marca da besta é o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês entenderam por que essa conexão? Porque o nome do Criador ou o número do seu nome já está no meu DNA e no seu DNA. Então, o que a besta vai tentar fazer é pôr o nome ou o número do seu nome no DNA daqueles que não pertencem ao Criador ou que vão se rebelar contra o Criador aceitando serem marcados, né? Agora, acompanha comigo o próximo slide, a marca como hibridização, paralelo com Bereshit 6:12. E viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o que implica aqui, né, a corrupção completa pode ser moral e também genética. E o que foi nos dias de Noah, um DNA contaminado, pode voltar nos tempos finais como parte da marca. Assinatura de Deus no DNA e alteração pelo M, eu vou fazer um espacinho aqui na hora que eu ler, RN, espacinho, A. Você lê junto. Por que eu fiz esse espaçamento? Porque nós estamos numa rede aberta, como o YouTube, e o que eu falar daqui para frente, se eu falar de forma muito clara, esse vídeo vai ser boicotado. E esse vídeo sendo boicotado, poucas pessoas vão ter acesso a essas informações importantes que eu vou passar para vocês daqui para frente. Então, o que eu vou pedir para vocês é, nos comentários, não comentem esses termos que eu vou usar aqui agora, e eu vou falar por códigos para que todos entendam, mas para que o algoritmo não consiga reconhecer o que eu estou dizendo, tá? Mas vocês vão entender o que eu vou falar daqui para frente. Combinado? Então, eu falei M, espacinho, RN, espacinho, A. Mas você pode ler tudo junto. Esse M eu vou chamar de mensageiro, porque assim é isso que ele significa, tá? Então, vamos analisar um pouquinho. Como nós vimos, o DNA carrega uma estrutura constante e repetitiva e organizada, e muitos veem dela a assinatura de Deus, especialmente quando se observa um padrão que se relaciona com o tetragrama sagrado através dos valores simbólicos de 10, 5, 6, 5, não é? Então essa ideia conecta o corpo humano com o divino de forma profunda, mística e profundamente simbólica. Quando então nós olhamos para entender o que é o M, tracinho, né? Que o M significa mensageiro, tá? E detalhe, anjo também significa, em hebraico anjo é malach, que quer dizer mensageiro. Entendeu? Preste atenção, hein? É muito importante que você redobre sua atenção daqui para frente para você pegar os códigos que eu vou te passar e entender a profunda revelação que eu estou passando para você aqui. Então vamos lá. Então, esse M, ou esse mensageiro, ou esse anjo, entendeu? RN, espacinho A, ele também é usado nesses IMU, e o restante aí você está conseguindo ler, tá? E eu vou chamar daqui para frente de abelhinhas. Por que eu vou chamar de abelhinhas? Porque ele dá uma picadinha.
Acho que deu para você entender o que eu estou querendo dizer, certo? Não escreva nos comentários, apenas preste atenção agora. Então vamos lá. Esse anjo mensageiro, eu quero que você entenda isso. Eu vou falar daqui para frente, quando eu tiver o M, o espacinho RN, espacinho o A, e eu vou falar anjo mensageiro. Anjo mensageiro quer dizer a mesma coisa, mas eu estou falando disso aqui. Esse anjo mensageiro sintético é uma molécula projetada em laboratório para instruir as células do corpo, preste atenção, a produzirem uma proteína específica. E você já sabe até o nome dessa proteína, você ouviu falar muito disso, né? Geralmente usada para IMU, espacinho, NI, espacinho, você está vendo o que está escrito aí, né? Contra esse problema que recentemente o mundo inteiro sofreu. Também é usado em terapias genéticas, né? E pesquisas de doenças raras. Essas moléculas não alteram diretamente o DNA, então é muito importante, eu não estou sendo sensacionalista aqui, eu estou sendo muito responsável no que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, essas moléculas não alteram diretamente o DNA, pois não entram no núcleo da célula, é onde você tem a cadeia genética, tá? Mas elas agem temporariamente no citoplasma e são degradadas naturalmente após a tradução da proteína. Isso, pelo menos, é o que dizem, não é? Não tem como eu entrar dentro da célula para ter certeza. Então, há um risco de interferência, Mike, você não deveria ter usado essa imagem. Mas agora já está, vamos embora. Bom, em hipótese emergente e menos aceitas, existe a possibilidade de que certas tecnologias desse anjinho mensageiro, tá, de forma sintética, possa utilizar um vetor que integre o gene do genoma humano e atue como uma edição genética indireta se for acompanhado de enzimas como essas enzimas aqui, ó, transcriptases reversas. Então preste atenção. E isso pode afetar a expressão genética por mecanismos epigenéticos sem alterar o código diretamente, mas mudando o seu comportamento. Ou seja, é possível programação genética. E aqui é onde o estudo começa a ficar muito interessante. Então vamos para a próxima imagem e vamos para o próximo slide aqui. Então, isso alteraria a assinatura de Deus no DNA humano? E agora você já começou a entender onde eu quero chegar. Teologicamente e simbologicamente, se uma molécula alterar permanentemente o código genético, especialmente a estrutura de repetições ou blocos estruturais, e se essa alteração afetar a ordem ou a integridade dos padrões que simbolizam o nome sagrado, Yud, Re, com Vav, Re, lembra que na cadeia, na molécula do DNA, você tem essas pontes, essa ordem, e isso pode ser alterado? Então, sim, poderia ser interpretado como uma profanação da assinatura de Deus na sua criação. Isso não significa automaticamente que todo anjinho mensageiro, é isso que eu estou lendo ali, sintético, vai fazer... Mas se houver uma manipulação duradoura e estrutural, há base para a preocupação espiritual. E agora, Apocalipse 14, 9 e 11, e entenda onde nós vamos chegar. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Elohim que se derramará, e não misturado, e do cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos malachim, santos e do Cordeiro. Agora presta atenção, fogo e enxofre, vamos voltar para Sodoma e Gomorra. Então quem receber a marca, que é o número ou o nome da besta, ele não tem condições de ser perdoado, ele não pode se arrepender. Por quê? Porque essa marca, ela vai produzir uma alteração no DNA humano e eu acredito, tá? Eu vou ver se no final aqui eu vou conseguir pôr para vocês um vídeo que nós temos, muito interessante, né? Ou talvez é melhor eu deixar um link para eles assistirem o vídeo, né, Mike? Acho que aí não compromete o canal. Somente na comunidade, porque é um vídeo meio complicado. Não, mas eu vou deixar o link para eles acessarem o vídeo e verem o vídeo fora do nosso canal. Esse vídeo é muito importante que eles vejam. Aquele que a gente mostrou do Pentágono, enfim, sobre aquele, né? Enfim, eu vou deixar o link para você desse vídeo.
No final aqui, quando terminar essa transmissão, no cantinho aqui da tela do YouTube, vai estar para vocês um link mostrando um vídeo externo e vocês vão ver aquele vídeo e vão linkar com tudo que eu ensinei aqui para vocês, né? Então, o que fica muito claro, que a condenação direta e eterna para os que aceitarem a marca não tem volta, não tem como se arrepender, não há menção de arrependimento posterior, né? E fogo e enxofre é uma linguagem muito simbólica para a destruição final, conforme nós vemos, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então, Apocalipse 16:2 vai dizer assim, ó, primeira taça da ira, né? Aqui quando você tem as taças sendo derramadas. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então entenda que essa taça só vai fazer uma chaga maligna em quem? Em quem foi marcado, em quem teve o seu DNA corrompido, em quem recebeu a marca da besta. Então é alguma marca que vai ativar alguma coisa dentro do DNA corrompido, desses que vão fazer essa aliança híbrida com esse sistema corrupto e caído, não é? E vai acontecer alguma coisa e eles vão ter uma chaga maligna. Vão começar a ter feridas malignas, né? O texto não especifica muito, mas algo muito grave. Então, a aflição física e espiritual recai sobre os que foram marcados pela besta. E essas pragas não específicas contra os marcados, indicando um tipo de separação espiritual visível. E aí agora eu vou fazer aqui um parêntese com vocês, né? E a gente vai fazer uma reflexão, e a reflexão que eu vou fazer é: o mundo está sendo preparado para isso. O que você acha? Tá ou não tá? E há pouco tempo atrás, a humanidade foi preparada como nunca antes na história, aonde em qualquer lugar do mundo o protocolo foi o mesmo. O treinamento foi o mesmo. As pessoas foram treinadas para que quando isso acontecer, elas não questionem. O que é interessante é que a associação que foi feita há um período curto atrás, você já sabe do que eu estou falando, se você quisesse comprar e vender, você tinha que medir a sua temperatura corporal, né? Sim. Mesmo que as pessoas que foram acometidas dessa enfermidade não tivessem alteração da temperatura corporal, não interessa, você tinha que medir a temperatura corporal. E aonde era medido a temperatura corporal? No Razan não vai responder, você vai pôr para mim aqui no comentário. Você lembra daquele termômetrozinho a laser que eles colocavam para medir sua temperatura corporal? Aonde que eles colocavam o termômetro? Fala para mim, por favor. Coloca nos comentários. Na sua mão ou na sua testa. Logo depois disso, para que você continuasse tendo acesso, eles exigiram, mas você fez porque quis, se é que fez. Não estou dizendo também que tinha que ter feito ou que não tinha que ter feito. Não estou dizendo que isso que aconteceu foi a marca, tá? Mas é um ensaio para que seja visto quantas pessoas vão aceitar, para que quando isso chegar, exista a probabilidade de que grande parte aceite. Aí as pessoas tiveram que tomar uma picadinha da abelha com um anjo mensageiro, que essa era a tecnologia da picadinha da abelha, para poder continuar indo em estádios, indo em cinemas, indo em campos de futebol, viajando. Interessante que depois que eles fizeram o que queria e eles entenderam o quanto submisso a população mundial estava, eles tiraram a exigência, tiraram a obrigatoriedade e agora, né, você não vê falar com tanto vigor, com tanto rigor como nós vimos. Mas foi um grande teste, um grande experimento. E a pergunta que eu te digo é, se esse experimento mundial que foi feito fosse o grau final agora, será que você tinha caído? Ou você estaria atento e acordado e não teria sido submetido a esse governo corrupto, profano, e não teria sido dominado pela mídia, pelo sistema de governo ou pela pressão social, não é? Será que você amou mais o seu trabalho do que sua própria vida? Será que você amou mais o dinheiro do que a sua própria vida? Será que você amou mais o estádio de futebol do que a sua própria vida? Do que a sua comunhão com a Cantosh Maruhu, por exemplo? Agora, volto a dizer, não estou dizendo que o que aconteceu foi, mas é um grande preparo. E se fosse, muitos teriam caído. Muitos teriam sido marcados. Muitos teriam entregue o destino eterno das suas almas na mão de um governo, na mão de um sistema de governo, por causa do medo, do pânico, com medinho de morrer. Né? Eu tô com medo de morrer com um negócio invisível, que eu nem sei se é verdade ou não, tô com medo. E as pessoas fizeram fila, né? Fizeram fila
para receberem essa solução, vamos dizer assim, né? Estou falando aqui em códigos. Agora, eu não estou querendo ser sensacionalista, não estou querendo especular, mas eu mostrei para vocês um estudo com muita profundidade, mostrando para vocês o que talvez nos aguarda no tempo futuro. Que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja e que conceda que o seu povo seja guardado, selado e escondido, para que passemos por tudo isso, desapercebidos como pessoas invisíveis, que não sejamos vistos nem notados. Mas você precisa despertar e entender que nós precisamos aprofundar muito na conexão com Deus, no conhecimento da Escritura Sagrada, nos apegar muito com a Kadosh Baruch Hu, porque possivelmente tempos difíceis virão pela frente, mas que nós sejamos guardados nesses tempos difíceis. Quanto tempo de transmissão, Mike? 1h14. 1h14. Que estudo poderoso. Muito forte. Bom. Eu agradeço a todos vocês. Não é? O link do vídeo que eu comentei, o Mike vai deixar de alguma forma aqui como sugestão para vocês assistirem esse vídeo. É um vídeo curto de 5 minutos, é legendado, você vai ter que pôr legenda, ele está em inglês, mas você vai entender muito bem o que nós ensinamos aqui para vocês. Né? E se você deseja contribuir com a congregação israelita Beit Shalom, né? Os dados bancários da organização religiosa que eu faço parte, né? Que o Razan faz parte, o Mike, o Gabriel, estão aí disponíveis, uma organização séria, muito honrada, dirigida por pessoas honradas e respeitadas. Se você deseja fazer parte e contribuir, então os dados estão na descrição. Se você quer fazer parte, né, do curso Judaísmo Messiânico na prática, né, e aprender o judaísmo, a prática, Shabat, festa, tudo que você precisa saber sobre o judaísmo com o testemunho de Yeshua, o link do curso está aqui na descrição. E se você quer fazer parte da comunidade do Hatshuvah, né, um local dentro de uma plataforma premium digital, onde você tem acesso a essa apresentação e todas as outras que nós usamos. Eu quero baixar essa apresentação aqui. Lá você vai ter acesso a essa apresentação. Então, só fazer parte da comunidade do Hatshuvah. No mais, eu agradeço, faço minhas considerações finais, né? Passo para o Razan fazer suas considerações e dizer que foi um prazer fazer esse programa com você, viu, Razan? Prazer foi todo meu, Ravi. Muito bom estar aqui com o senhor, aprendendo um pouco mais e participando aqui com todos os irmãos. E também, se você não segue ainda o canal no YouTube do Razan, Razan Azaf. Razan Azaf, né? Acho que vai ser difícil o pessoal pesquisar como é que escreve. Mas o Mike vai me ajudar, o Mike vai deixar na descrição o link para o canal. No Instagram também, né? Se você não segue a Beit Shalom, é arroba, né? Que fala, Mike? Arroba Beit Shalom. Arroba Beit Shalom _. Então, assim, tem que escrever Beit Shalom e tem que ter aquele tracinho embaixo, tá? Senão você vai cair em outra Beit Shalom que não é a nossa. E também lá você tem o link para seguir o Razan Azaf. Então, você vai escrever a Razan Azaf. O do YouTube e do Instagram é o mesmo. E essa semana a gente começou com um quadro novo, inclusive, né? Nós postamos Aliá, que é feita da Torá, e toda semana nós vamos ter uma postagem inédita, né, sobre o Razan fazendo a leitura em hebraico com o cantilado Sefardi, que é o cantilado da linhagem judaica que nós pertencemos, né, a linhagem de Sefarad. Então, ele vai postar toda semana um cantilado maravilhoso. Eu, particularmente, ouvi várias vezes lá. Se você não ouviu, vai lá para ouvir. Tem salmos no canal dele e a gente vai produzir muito conteúdo ainda, não é? Mas, Baruch Hashem, por isso, pode fazer o seu agradecimento. Eu agradeço e se inscrevam lá no meu canal. Se eu não me engano, ainda está Azaf Ben Avraham, mas vai ter o link aqui para você acessar e nos ajude a aumentar o nosso número de pessoas lá que nos seguem. É muito importante esse canal para as orações, né? Então, nós vamos montar também playlists, né? Não só de salmos, mas de toda a liturgia judaica nos serviços religiosos. Então, vai ser muito bom para quem está aprendendo, está em processo de chuvá, quer conhecer um pouco mais a cultura. Então a gente vai ter todos os passos a passos lá para vocês. Shalom, shalom. Shalom, shalom.